Fala, Tanaka, e hoje eu vou te mostrar um jeito de você lucrar com a queda na bolsa de valores utilizando um instrumento simples e prático chamado ETF Inverso. É isso mesmo, você não ouviu errado. Dá para ganhar muito dinheiro na bolsa de valores quando ela tá caindo, igual o Bob Axelrod da série Billions. E para isso eu vou te contar 7 ETFs e um bônus no final para você ganhar muito dinheiro com as crises. Tanacão, dá para ganhar muito dinheiro sim com a bolsa de valores, tanto ela subindo quanto caindo também. E essa forma que eu vou te ensinar hoje não é simplesmente operar vendido, que isso de fato é muito simples, mas é uma forma completa, simples, para que você consiga proteger a sua carteira de investimentos ou ganhar muito dinheiro durante as crises. Eu não sei se você reparou, né, mas nos últimos anos estão acontecendo algumas crises que destruíram, com toda certeza, a rentabilidade da sua carteira e que você até hoje não se recuperou desse tombo. Mas antes de seguir no vídeo, se você é novo aqui no Investir e Coçar, já se inscreve aqui no canal japonês, tá para mim flauta, caracatica, para não perder nada que o japonês posta aqui no YouTube, porque quanto mais Tanakas investirem na Bolsa de Valores, mais a Bolsa de Valores sobe e mais eu consigo também ajudar o Tanakão a ganhar dinheiro. Para você, Tanaka, aí já deixa um like aqui para nós. Todos os ETFs eu vou contar para você, Tanaka, dá para investir pela Nomad, que eu sei que você já sabe que a Nomad tem o melhor câmbio, mas também ela tem uma parte de investimentos muito topzera. E a Nomad é uma corretora para brasileiros lá nos Estados Unidos e através dela dá para investir nas melhores e maiores empresas. Não tem custo nenhum de corretagem e você começa a investir a partir de $1. Vou deixar aqui o link abaixo para vocês já abrirem a conta e virar investidor internacional, ficar nojento. E se você utilizar o código JAPÃO, você ganha até $20 de cashback na sua primeira remessa. Então utiliza o código JAPÃO e já começa sendo pago para investir. Tanacão, agora vamos para o que interessa, né? Que é entender esse tal de ETF inverso. Ou melhor, primeiro a gente tem que entender o que é um ETF, né? O ETF significa Exchange Traded Fund, ou seja, é um fundo negociado em bolsa. E a melhor analogia para isso é você pensar numa caixa de bombom. Então o ETF é essa caixa de bombom e dentro dela tem vários bombons, obviamente. Só que esses bombons representam ações. E aí você vai ter algumas, como sonho de valsa, cerada de amor, que vão ter 2 por ETF ou por caixa de bombom. E vão ter algumas que vão ter só um caribezinho ali do lado, que é uma ação. Então os pesos das ações também são diferentes dentro do ETF, assim como uma quantidade de bombons iguais ou não é diferente numa caixa de bombom. Tirando a analogia de lado, resumidamente, o ETF é um tipo de investimento que replica o desempenho de alguns índices como o Ibovespa, o S&P 500, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você comprar um ETF que segue o Ibovespa, você vai ter na sua carteira uma cesta de ações que representam exatamente o que é o Ibovespa. Assim, se o Ibovespa subir, o seu ETF bem vai subir. Japão, se eu ao invés de apostar na alta do ativo, dá para apostar na baixa também, Japão? E dá para você fazer de alguns jeitos. Nesse caso, eu vou te ensinar o ETF inverso. E como o nome já diz, ele faz exatamente o contrário do índice que ele segue. É igual você e o seu irmão, que ele quer uma coisa, você quer outra. Ele quer um caminho, você quer outro. É totalmente oposto um do outro. Ou seja, se o índice cair, o ETF inverso vai subir e vice-versa. Então, se, por exemplo, você comprar um ETF inverso que segue o S&P 500, você vai ter na sua carteira uma cesta de ações. E esse ETF inverso, ele vai subir. E se o S&P subir, o seu ETF vai cair. Japão, mas como que isso é possível, Japão, esse ETF inverso aí? O ETF inverso, ele utiliza alavancagem e os instrumentos financeiros, principalmente derivativos, para conseguir replicar o índice, também alavancar a sua posição. Então, dessa forma, ele vai conseguir entregar um índice diretamente igual, então 1 para 1, ou vai conseguir alavancagens também de 2 vezes, 3 vezes mais, e isso ele consegue através dos derivativos. Mas, ó, esse é o primeiro momento, abre o olho, Taracão. Por quê? Porque tem que ter muito cuidado com esse tipo de ETF, porque ele, como disse, é alavancado. Então, a alavancagem sempre é uma faca de dois gumes. Hey, Maddie.
Sabia não? Porque se o ETF te der 2 vezes mais quando cair, do mesmo jeito, quando ele subir, vai te dar 2 vezes menos. E por isso que esses ETFs não são de longo prazo. Vou mostrar para vocês depois, quando eu falar dos ETFs, os gráficos, eles mostram que todos se lascaram nos últimos anos. Isso porque a Bolsa Americana, por exemplo, só subiu. E aí o que acontece é que você pode se lascar muito se você comprar e deixar esse ETF para sempre, como costumam se dizer com as ações. Mas só falou de vantagem, Japão. Tem vantagens, tem várias vantagens, como por exemplo, o custo, né? Por ser um instrumento que demanda muito trabalho do gestor, ele costuma ser mais caro do que os outros ETFs, que são passivos. Esse cara demanda mais trabalho no gestor e por isso é um ETF mais caro que normal. Depois vocês vão ver os custos. Ele também tem a tal da volatilidade que pode ser muito bom para você, mas pode ser muito mal. É mesmo? E dá para jogar essa alavancagem numa parte mais ruim do que boa, né? Porque pode te destruir de fato. E também a última desvantagem é porque ele tem que fazer um rebalanceamento sempre. Então isso faz que o ETF também apresente algumas distorções e não siga necessariamente a mesma direção proporcional desses ETFs ou desses índices que eles seguem. Mas tem vantagem, Japão? Tem vantagem também. Por quê? Porque é o melhor jeito e o mais simples para você investir desse jeito, para você começar a pensar na proteção da sua carteira. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! E aí você não precisa nem pensar em quais ações você vai comprar, nem fazer esse tal do rebalanceamento e principalmente quais opções você vai comprar. Porque muita gente nem sabe o que são essas opções ou esses derivativos de ações. São basicamente call e put, opção de venda e opção de compra. Tá, então vamos começar falando dos ETFs e vamos começar falando primeiro dos não alavancados, que é 1 para 1. Então, se o índice cai 1, você ganha 1. O primeiro deles é o SH ProShare Short S&P 500 para investidores que desejam apostar contra o maior índice de ações da Bolsa de Valores Americanas, do S&P 500. O SH ele visa o retorno diário desalavancado, como eu dei para vocês. Então, ele é 1 para 1. Não tem caiu por cento, você ganha 2%. Caiu por cento, você ganha 1%. E o SH, assim como os outros todos os ETFs que eu vou contar para vocês, é o jeito mais simples, mais fácil de você operar e vender a descoberto contra um índice, né? Nesse caso, o S&P 500. E aí, o custo do SH é 0,89% ao ano, só que ele é cobrado diariamente percentuais, então é prorata diário. Você vai ter um custo de 89 cents a cada $100 investidos. E o segundo ETF, que também é desalavancado agora em outro índice, é o RWN, que é o ETF ProShare Short Russell 2000. Isso para investidores que querem investir e apostar contra as pequenas ações lá nos Estados Unidos. Então tem um índice chamado Russell 3000 e também o Russell 2000. Esse Russell 2000, eles pegam 2.000 empresas do Russell 3000, só que muito menores. Eles correspondem basicamente a 8% do Russell 3000. Então são de fato as ações pequenininhas lá dos Estados Unidos e consequentemente é mais volátil também. Então ele sobe mais e cai mais que os outros. Esse ETF tem um custo de 0,95, então a cada $100 investidos você tem um custo de 95 cents. Agora, Tanakão, vamos abrir o olho e ficar atento, porque aqui a gente vai começar falando dos ETFs alavancados, que dão 2 vezes mais ou 2 vezes menos para você, ou 3 vezes mais, 3 vezes menos. Por isso você precisa ficar muito atento agora. O primeiro ETF é o QID, que é o ETF ProShares Ultra Shorts QQQ ETF. E esse é um ETF que ele é alavancado, porque ele visa um retorno que é inverso ao Nasdaq 100. São as 100 maiores empresas listadas na Nasdaq. E esse índice cobra 0,95, então a cada $100 investido você tem um custo de 95 cents. E aqui você vai apostar contra as Big Techs, as gigantes tecnológicas lá dos Estados Unidos, que a gente sabe que principalmente nos últimos 3 anos elas subiram muito. E é como eu falei para vocês, eu vou falar de novo, esse ETF te dá ganhos 2 vezes maior, mas também pode dar 2 vezes menor. Então tem que tomar muito cuidado na hora de investir nesses bichões. Agora, Tanaka, se você gosta de mais emoção ainda, gosta de uma montanha-russa malucona, tem o SQQ, que é igual o anterior, só que Brasil, ele é alavancado 3 vezes mais. Então ele vai apostar também contra as 100 maiores empresas
da Nasdaq, só que se o índice cair 1%, você ganha 3%. Só que, Brasil, se ele subir 1%, você perde 3% também. Então tem que ter muito cuidado novamente. E esse ETF, ele cobra 0,95 também, então a cada $100 investidos você tem um custo de 95 cents. Agora tem outro também que é bem alavancado em relação ao S&P 500, o SPX, que é o Direction Daily S&P Bear 3 vezes ETF. Ele segue a direção como versão S&P, só que é alavancado em 3 vezes. Então, se o S&P cair 1%, você ganha 3%. E esse ETF já é um pouquinho mais caro, ele cobra 1,08 de taxa, então a cada $100 investidos você tem o custo de 1,08 ao ano, tá bom? Mas como eu falei para você, esse valor é pro rata, o quanto você ficar com o ETF, ele vai cobrando percentualmente esse período. E agora aqui a gente vai entrar em outro mundo. Lembra que eu falei para vocês se os ETFs são legais, que eles também podem ser temáticos, eles podem ter temas. Então é muito mais fácil de enxergar e talvez acertar um trade melhor do que um índice geral, né? Que pega todas as empresas dos Estados Unidos ou pegam as maiores empresas da Nasdaq, por exemplo. E esses são os ETFs que podem ser de nanotecnologia, você pode apostar contra urânio, pode apostar contra semicondutores, pode apostar contra o metaverso e tudo que você quiser tem ETF hoje em dia. E o próximo ETF é um nome bastante legal, que é o SOXS, SOXS, que é o Direction Daily Semiconductor Bear 3 vezes ETF. E esse é para investidores que acreditam que o setor semicondutores já subiu muito e que, obviamente, agora pode começar a cair, né? Teve esse boom da NVIDIA também, por conta da inteligência artificial, e agora eles podem começar a cair justamente por dar aquela estilingada mais elástica. Esse ETF você aposta contra a indústria de semicondutores de forma geral. E aí, Brasil, aqui está um ponto delicado, né? Porque as IAs não param de crescer e provavelmente as ações acompanhem. Só que elas podem ter crescido demais. Então, muita gente também está acreditando já que a indústria de semicondutores está desaquecida, inclusive. Então, gente, você apostar na queda dos semicondutores e alavancado 3 vezes mais também. E ele tem um custo de 1,2% ao ano e a cada $100 investidos, então, ele te dá um custo aí de $1,02. E o próximo ETF, quem investiu nele no ano passado para cá, ganhou muito dinheiro, que é o TMV, que é o Direction Daily 20+, Year Treasuries Bear. Então, esse cara investe contra os títulos do Tesouro americanos alavancados 3 vezes mais. Então, como a gente teve a subida de juros muito alta, quando a subida de juros é muito forte, a gente tem a volatilidade do preço do ativo. E quem já estava comprado, o preço despenca, porque ao invés de esse cara conseguir vender o título por 2%, ele vai conseguir comprar no mercado, quem não tem ainda, por 5%, por exemplo. E aí esse cara aqui fica desvalorizadíssimo. Quando você investe nesse cara, você está ganhando 3% a cada queda de 1% no índice do Tesouro Americano de 20 anos mais. Se a taxa de juros continuar subindo nos Estados Unidos, esse cara vai dar muito dinheiro ainda. Agora, cuidado, porque o topo dessa alta de juros dos Estados Unidos está muito forte. A gente tem o Jerome Powell dando sinais a cada momento que pode subir muito ou pode ainda manter durante muito tempo na máxima histórica. Então, esse aqui dá para ganhar muito dinheiro ainda, mas está num ponto bastante delicado aí de sobe mais ou não sobe. E esse ETF ele custa 1,1% ao ano, então a cada $100 investidos você tem um custo de $1,01. Então tá, para você que for até o final aqui do japonês, tem um bônus também, que é para você investir contra nós, contra a Bolsa de Valores brasileira, que também tem subido muito. Nos últimos anos, obviamente, a gente teve algumas ações que subiram muito mais, o Ibovespa, vocês sabem que está lateralizadíssimo. E se você não acompanha o Ibovespa em dólar, eu acho que você está cometendo bastante erro. Então você pode acompanhar o Ibovespa em dólar, que é o EWZ, para vocês terem uma diferença, como o câmbio faz diferença nesses movimentos. O Ibovespa nos últimos 5 anos ele subiu 31%, só que o EWZ, que é o Ibovespa em dólar, caiu 25%. Só para vocês terem uma ideia. Então esse ETF que eu vou contar para vocês, dá para investir lá fora e continuar ganhando muito dinheiro, porque tem as oscilações das ações, mais a variação cambial. Só que esse ETF, que é o BZQ, que é o Ultra Short MSCI Brasil Top-Hat, esse cara aqui, ele não investe contra o EWZ, ele tem um outro índice, que é o MSCI 25/50 Index,
Que esse índice, ele diz o seguinte, né, que é um índice que não pode ter mais de 25% em uma ação só, e os 5% dos principais ativos não podem ter mais 50%. Então, vocês vão ver que é uma carteira concentrada, são 43 ativos, e os maiores são os de sempre aqui da Bolsa de Valores brasileira, né, que é Vale, Petrobras, 3 e 4, Itaú, Bradesco, VEG, B3, Ambev, Localiza e Banco do Brasil. Então, esses caras aqui, eles são as maiores empresas do Brasil e que aguentam também posições gringas compradas. Porque o gringo, quando investe no Brasil, além de uma ação que ele espera subir, também tem que ficar preocupado se essa ação ele vai poder vender, porque senão ele vai sair derretendo a ação. Então, o gringo tem essas duas preocupações. Então, o BZQ, ele também é um ETF alavancado. Você vai ganhar 2 vezes mais a cada 1% de queda. Então, se esse índice cair 1%, você pode ganhar até 2%. E para os gringos lá fora, que eles operam mercados emergentes, olhando assim, meu Deus, será que tem que isso de Brasil? Eles podem, obviamente, operar bastante vendidos nesse índice. Então, Tanakão, então momentos como esse você tem que aproveitar para operar vendido ou comprar boas ações, ETFs e REITs. E você vai fazer tudo isso através da Nomad Brasil. Então vai estar aqui embaixo o link no Japão. Na hora de você abrir a conta e mandar a primeira remessa, eles ainda te pagam até $20 de cashback para você começar a investir. E dá para você já começar a investir nesses ou até nesse outro vídeo aqui que eu contei sobre 5 ETFs diversos para você começar a investir na Bolsa de Valores americana. É isso aí, tá na cara, beijinho, praticamente você, Vandelinha Barra, investir com você começar.